Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina de avanços tecnológicos, nós vamos falar agora um pouquinho sobre mamografia, tá? A mamografia é um método de diagnóstico que utiliza a radiação ionizante, tá? A função da mamografia é fazer o rastreio e a detecção do câncer de mama, tá? Atualmente e há bastante tempo, a mamografia é o método mais eficiente para diagnóstico de câncer de mama, mas também temos diagnósticos associados. Nós vamos ter a ultrassonografia, dependendo da situação específica, e em alguns casos a gente tem a ressonância das mamas também, tá? A gente tem dentro da mamografia digital e convencional. A gente tem também a tomossíntese, tá? Que é um processo que faz uma imagem semelhante à imagem tomográfica, uma imagem da mama em cortes, que ainda não é utilizada em larga escala, tá? A mamografia tradicional, ela é utilizada em mais amplo aspecto do que os outros métodos, tá? Mas dependendo da situação, a paciente complementa o seu diagnóstico com os outros métodos de exame, tá? Então, a mamografia é o exame mais utilizado no rastreio do câncer de mama. Sem ela, a paciente ficaria à mercê do seu achado ocasional ao toque, né? Só é perceptível uma lesão quando existe uma rotina, tá? De autoexame, quando essa lesão atinge 2 ou 3 centímetros. Já é uma lesão grande demais, tá? A dimensão do tumor está diretamente relacionada ao seu índice de cura, então quanto mais precoce esse diagnóstico, mais sobrevida ou até mesmo cura essa paciente consegue obter, tá? Então, quanto antes essa lesão ela for encontrada, mais eficiente esse processo de tratamento vai ser. Então, aqui a gente tem a paciente posicionada, aqui a gente tem a mamografia digital, tá? A mamografia é uma radiografia das mamas, é um procedimento bastante simples, ela é uma dor por causa da pressão que exerce a compressão da mama para o posicionamento, tá? Essa compressão ela vai ter a função tanto de mobilizar a mama da paciente na posição necessária para o exame, como também diminuir a espessura da mama e, consequentemente, a gente tem uma diminuição, em alguns casos até mesmo a exclusão de sobreposição de imagens, tá? E também a diminuição da técnica utilizada para realizar o exame. Então, na hora do exame, a paciente coloca o seu seio no mamógrafo e a gente tem a superfície onde fica o cassete e uma pá de compressão que vai fazer a fixação dessa mama na posição, tá? A gente tem alguns posicionamentos, a gente tem as incidências básicas, que é a crânio-caudal e a oblíqua-médio lateral, e a gente tem incidências especiais que são realizadas dependendo do caso específico de cada paciente. Então, para o preparo da mamografia, a paciente ela veste um avental com a parte aberta para frente para que seja possível o manuseio da mama durante o exame, tá? O ideal é que não utilize nenhum tipo de óleo, nem hidratante, nem desodorante na axila, porque as partículas dessas substâncias elas vão cair na mama e como a imagem da mamografia ela tem uma sensibilidade muito grande, essas partículas vão aparecer no exame e vão prejudicar esse exame, tá? Então, é recomendado que ela seja marcada entre o 5º ao 10º dia após a data do início da última menstruação, que é um período em que a mama não está passando por alterações hormonais que ocorrem ao longo do ciclo menstrual de cada mulher, tá? Então, aqui a gente tem 2 imagens da mama, tá? Essa incidência é uma oblíqua médio lateral e aqui a gente tem o róizinho marcando uma lesão, tá? Então, nesse posicionamento, a gente tem que incluir todo o músculo peitoral no exame, a prega inframamária, toda a estrutura da mama bem posicionada, sem pregas de pele, tá? Para que nenhuma dessas imagens atrapalhem
o diagnóstico, tá? Porque o médico pode ficar na dúvida sobre aquelas imagens e ou ele vai solicitar que essa imagem seja repetida ou ele pode até ter um falso positivo ou um falso negativo, dependendo do que ele visualiza no exame. O objetivo principal é rastrear o câncer de mama. Esse exame é capaz de detectar nódulos que geralmente não são palpáveis ainda, tá? Geralmente é utilizado para confirmar um diagnóstico, e após essa confirmação é feita uma biópsia, tá? Que normalmente é feita ou no centro cirúrgico ou na própria sala de exame das mamas, tá? Essa biópsia ela é chamada também de esterotaxia. O câncer de mama é o segundo câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo inteiro. O exame deve ser realizado periodicamente, vai depender se essa mulher faz parte do grupo de risco ou não. Quem é o grupo de risco? Pessoas que têm familiares que já tiveram câncer. Não obrigatoriamente câncer de mama, tá? Câncer de modo geral. Então, por exemplo, pacientes que têm do lado da família materna e do lado da família paterna, pessoas que tiveram câncer, avó, tio, prima, mãe, pai, essas pessoas fazem parte do grupo de risco. Isso quer dizer que pessoas que não fazem parte do grupo de risco, que não têm parentes que tiveram câncer, não vão ter câncer? Não, a incidência só é menor, tá? Não é obrigatoriedade, não. Existem casos de pessoas que não têm histórico familiar de câncer e tiveram, tá? Então, esse rastreio ele é obrigatório a partir de uma certa idade. Mas, por exemplo, essa paciente está com 30 anos, ela não tem histórico familiar, ela não tem nenhum relato, nenhuma queixa em relação às mamas ou em relação a qualquer outro processo ginecológico. Ela vai fazer mamografia? Não, ela vai fazer a ultrassonografia. Se na ultrassonografia for visualizada alguma coisa que demande a necessidade da mamografia, aí ela vai fazer a mamografia. Ela fez 40 anos, 45 anos, mesmo não tendo histórico, ela vai fazer a primeira mamografia. Não foi visto nada, muitas das vezes daqui a 2 anos ela vai realizar uma nova mamografia, tá? Então, cada caso é individual. É estimado que aproximadamente 20% da taxa de mortalidade por câncer de mama é reduzida graças à mamografia. Aqui tem uma paciente posicionada para realizar o exame, tá? O aparelho está posicionado para fazer a incidência oblíqua médio lateral. Aí aqui é a mesa de comando. Novamente, vai mudar de fabricante para fabricante essa estrutura geral do aparelho, tá? A recomendação do Ministério da Saúde é que mulheres entre 50 a 70 anos façam o exame de mamografia a cada 2 anos. Já as entidades médicas, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico, a CBR, e a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação de Ginecologia e Obstetrícia recomenda que as mulheres se submetam ao exame anualmente a partir dos 40 anos. Então, como tem essa diferença entre as duas recomendações, vai depender do histórico de cada mulher, tá? Em casos específicos, como por exemplo quando há histórico familiar, o médico pode solicitar esse exame em idades mais jovens e em intervalos mais frequentes. Novamente, cada caso vai ser um caso estudado particularmente, individual de cada paciente. Aí aqui tem a paciente sendo posicionada, tá? Então a paciente fica de frente para o aparelho. Essa parte aqui de acrílico é a pá de compressão. Aqui próximo à testa da paciente tem o tubo de raio-x. A paciente não precisa utilizar avental de chumbo e nem protetor de tireoide, tá? Porque o tubo de raio-x ele é desenvolvido de uma forma em que a sua divergência é projetada do tórax para o mamilo, tá? Então, esse feixe é direcionado apenas para a mama da paciente, então o rosto da paciente não recebe radiação e o tórax da paciente recebe uma dose muito pequena, tá? Então, o aparelho ele é constituído visando a proteção do restante do corpo da paciente e a emissão apenas na mama da paciente, tá? Esses aparelhos de mamografia, eles se utilizam de focos
e filamentos de material diferenciado, tá? Para que seja alcançada de forma mais eficiente raio-x de alta energia, tá? Então, é utilizado o molibdênio e o ródio, além do tungstênio, que é utilizado no raio-x convencional, tá? Então, a gente tem constituição diferente desse filamento e desse alvo na mamografia. Os filtros da mamografia também são diferenciados, tá? Então, a mamografia, ela não é utilizada em gestantes e nem em mulheres que estão amamentando, tá? Se esse exame for realizado durante o período menstrual, a mama da paciente está mais sensível, então essa paciente vai sentir mais desconforto, por isso é que tem um período que é o ideal para realizar esse exame, tá? Pacientes com prótese de silicone, dependendo do tamanho dessa prótese, a mamografia também fica dificultada, tá? Então, nesses casos, é mais comum que a paciente faça a ressonância, tá? Só que a ressonância das mamas, ela não tem uma eficácia maior do que a mamografia para detecção de câncer de mama, tá? Para acompanhar um processo em andamento, ok para ressonância. Para descobrir se tem câncer de mama ou não, ela não é tão eficiente. Por quê? Porque a visualização que o médico vai obter das estruturas é tão ampla que o médico vai se enganar em relação às estruturas. Então, existe uma porcentagem de falso positivo ou falso negativo dentro desse diagnóstico, tá? Então, a ressonância, ela nunca vai ser realizada exclusivamente, tá? Sempre vou ter um outro diagnóstico para auxiliar. Quando a paciente já tem uma lesão conhecida, vai fazer uma marcação pré-cirúrgica, pós-cirúrgica, ou está fazendo tratamento, radioterapia e quimioterapia, e precisa acompanhar se a lesão está diminuindo, se está aumentando, se tirou toda a lesão e etc., ok para ressonância, tá? Mas para diagnosticar, a ressonância não é tão eficiente assim, tá? Aqui a gente tem a anatomia da mama, tá? Então, a gente tem a distribuição das estruturas. Então, a gente tem a papila, que é o mamilo, gordura mamária, parênquima. Aí, aqui a gente tem um nódulozinho, que é o que está pintadinho de amarelo. A gordura retro, gordura posterior, o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor, tá? Um posicionamento padrão é esse posicionamento em que a gente visualiza todas essas estruturas perfiladas, sem superposição. O mamilo não pode ficar para baixo, o mamilo tem que ficar perfilado, em perfil, lateralizado, tá? Então, a gente tem, dentro desse acompanhamento, a gente tem a ultrassonografia da mama, que ela é capaz de detectar alterações, ela não substitui a mamografia, tá? A ultrassonografia, ela é bem eficiente para visualização de nódulos, visualização e acompanhamento de nódulos, tá? A mamografia bilateral, são realizadas as duas mamas, são realizadas no mínimo 2 incidências de cada mama, então 4 incidências no total. Ecografia mamária, que é o exame que não usa radiação e é indicado para mulheres mais jovens ou a gestante, são casos específicos também. E a mamografia digital, que ela é diferente da convencional, tá? O aparelho digital transforma em um sinal que transforma em imagem, da mesma forma do raio-x digital que a gente tem utilizando aí em larguíssima escala, tá? A mamografia digital, ela tem automaticamente uma resolução de imagem melhor do que o raio-x convencional, tá? Mas o raio-x convencional não perde em diagnóstico por digital, não. Apenas a resolução da imagem é mais polida no digital. Aí aqui eu tenho a ultrassonografia da mama, tá? Aí tem um fibroadenoma. Então, para esse tipo de situação, a ultrassonografia é extremamente eficiente. O exame de mamografia, ele é feito com a paciente posicionada em pé, a não ser que ela seja cadeirante, tá? Mas o tórax dela vai estar em pé, tá? O seio fica entre 2 placas do mamógrafo, vai ser feita a compressão, essa compressão vai variar de estrutura mamária para estrutura mamária, porque vai depender da densidade de cada mama, do tamanho de cada mama, tá? A paciente sente o desconforto devido a essa compressão. O certo é não doer,
tá? É gerar desconforto. Tem mulheres que sentem dor, tem mulheres que sentem muita dor e tem mulheres que não sentem nada, tá? É individual também isso. No dia do exame não é recomendado o uso de produtos como desodorante, talco, óleo, hidratantes e etc, tá? A paciente não precisa fazer preparo prévio, a recomendação é vestida com roupas leves que facilitem essa troca, né, de roupa. Então, o ideal é roupa de 2 peças, para quando a paciente for retirar a parte de cima, não precisar ficar despida da parte de baixo da roupa. A mamografia é contraindicada para paciente que não tem idade ainda para realizar o exame, tá? Grávidas e gestantes, porque utiliza radiação. O tempo de duração é de aproximadamente 15 a 25 minutos, vai depender da facilidade desse posicionamento, de como está a estrutura da mama, da colaboração da paciente, enfim, vários itens pesam nesse tempo de exame. Mas entre 15 a 25 minutos, esse exame é realizado incompleto, tá? Então, aqui, ó, a paciente sendo posicionada para realizar a oblicomédia lateral, a profissional vai auxiliando com a mão durante a compressão, para que a mama fique posicionada de forma correta. A gente tem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente tem incidências específicas para paciente com prótese mamária, tá? A gente tem ampliações, a gente tem localizada, a gente tem incidências especiais para mama masculina e para mama muito pequena. Então, a gente tem a rotina básica, igual no raio-x convencional, a gente tem a rotina básica e a gente tem as rotinas especiais. Então, por exemplo, em locais como o INCA, que fazem um diagnóstico mais amplo, normalmente a gente tem a rotina maior, com mais incidências. E normalmente nos laboratórios onde é feito o exame de rastreio de rotina, a gente faz crânio caudal e obrigamédia lateral, tá? Que são as 2 incidências mínimas que a gente tem na rotina da mamografia, tá? A gente tem laboratórios que fazem essa estereotaxia, que é essa biópsia. A gente tem biópsia atualmente guiada por ressonância magnética e por tomografia. E a gente tem a biópsia que é realizada dentro do centro cirúrgico. Quando é feita a retirada desse material para biópsia, ele normalmente retorna até o setor de mamografia e é feita uma incidência dessa peça cirúrgica, desse pedacinho da lesão. Normalmente é colocado um guia para que o médico saiba se foi retirada a lesão toda. Então, vamos supor, o paciente tem uma lesão, é colocada a marcação. É colocado esse guia, o material é diferente, dependendo do local. E aí é colocado esse guia na lesão, ou o mais próximo possível da lesão, normalmente é na lesão. E aí, quando a gente faz a imagem dessa peça cirúrgica, desse pedaço da lesão, desse pedacinho da paciente, da mama da paciente, é visto se o guia está lá. Se o guia estiver lá, ok, foi retirada toda a lesão. Tem aqui material da lesão, mas o guia não está aqui. E aí, lá na cirurgia, o médico vai tirar mais um pedaço novamente e vai mandar lá para poder documentar a guia. Pegou a guia? Beleza, documenta. E aí, esse material vai para a biópsia, ou às vezes já foi feita a biópsia e está sendo apenas feita a retirada da lesão. E aí, esse procedimento ele é acompanhado ali no mamógrafo, tá? Pode ser feita a radiografia dessa peça no raio-x convencional também, mas normalmente esse procedimento é realizado em setor que tem o mamógrafo, então ele é feito no mamógrafo, tá? E aí, esse exame de mamografia, ele precisa ser realizado anualmente, no caso dessas pacientes que fazem o acompanhamento, tá? Sempre que essa paciente vai realizar o exame do ano seguinte, ela precisa levar o exame do ano anterior, porque esse exame é feito de forma comparativa, tá? Quando a paciente não leva esses exames anteriores, o médico não consegue fazer um acompanhamento, por exemplo, de tamanho de lesão, tá? Então, isso é muito arriscado para a paciente, porque toda vez que faz o exame e não leva o anterior, o médico começa a contar a lesão a partir daquele momento. Então, ele não consegue acompanhar se essa lesão está crescendo ou não, tá? Existem diversas campanhas desse processo da mamografia anual realizada, bastante orientação em relação a isso, mas a gente sabe muito bem que mesmo tendo todo esse processo de busca e acolhimento, a gente precisa estar sempre
reforçando isso para as pessoas que a gente conhece, porque a gente tem uma incidência razoável de câncer de mama masculina, tá? É 1% do total. E quando a gente tem a quantidade total de câncer de mama sendo gigante, esse 1% é uma quantidade muito grande. E normalmente esses pacientes masculinos com câncer de mama, eles vêm a óbito porque eles até percebem a lesão na mama, mas eles não buscam o atendimento, tá? E isso é tudo muito cultural, tá? Então, a gente dentro do ambiente de saúde, a gente leva esse acolhimento para as pessoas que a gente conhece e distribui essa informação, porque a mamografia ela é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, para que essa paciente tenha uma sobrevida e, se possível, até mesmo contra a cura, tá? Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima vai falar sobre tomografia. Até a próxima.